Olá pessoal, estamos aqui para mais um encontro para o Coletivo Catarse e também para a Escola Psicanálise Tripé. E hoje a gente vai falar sobre mais um assunto freudiano, já que a gente falou um pouquinho de Lacan, no nosso último vídeo. E o assunto hoje é a teoria das pulsões e como foi a evolução dessa teoria, que ainda é muito discutida até hoje, a teoria das pulsões. Inclusive, um dos termos mais conversados em rodas de psicanálise hoje é a questão da repetição de pulsão. E como isso se dá. Mas vamos pensar aí nessa obra do Freud que leva de 1888, 87, até 1930 praticamente, quando ele escreve as últimas coisas dele. E o quanto foi evoluindo essa teoria pulsional. A primeira coisa que o Freud diz é que os seres humanos, quando eles instauram a civilização, eles deixam de ser seres instintuais e passam a ser seres pulsionais. Então ele troca o termo instinto por pulsão. E a partir daí, quando nós passamos a ser pulsionais, é aí que nós conseguimos ter um conjunto emocional capaz de produzir aquilo que ele vai chamar de aparelho psíquico. Então, o que é uma pulsão? Vamos pensar o que é uma pulsão. Pulsão é quando você tem um estímulo externo ou interno, que vai, de alguma forma, afetar o corpo ou o emocional, e a partir daí vai gerar, aliás, é um impulso, na verdade, e a partir daí gera uma pulsão nessa metáfora que é o aparelho psíquico. Ele começa dividindo as pulsões em dois grandes grupos, as primeiras duas grandes pulsões que determinam o indivíduo no momento em que ele nasce. São as pulsões de autoconservação e as pulsões sexuais. Sendo que as pulsões de autoconservação são aquelas mais primitivas, que nos levam à alimentação, que nos levam à questão de fazer sexo, que nos levam à questão de, não só alimentação, aliás, acho que a água, nesse caso, ela acaba também fazendo parte da alimentação, mas enfim, tudo aquilo que é o básico para manutenção física, E quando a gente já parte para as pulsões de sexualidade ou sexuais, a gente já está falando de libido, que é afeto, Se a gente pensasse lá naquela piramidezinha do Maslow, alguém já deve ter visto aí, quem estuda psicologia deve ter visto a pirâmide do Maslow, que fala das necessidades que vão crescendo. Enfim, eu não gosto muito daquilo lá não, Mas, mais ou menos, vamos usar como uma analogia, O indivíduo começa nas necessidades básicas que vai subindo naquela pirâmide até a necessidade de autorrealização. Claro que tem uma distância enorme sobre a teoria do Maslow e a do Freud, óbvio, Eu nem jamais faria uma aproximação, porque até os objetivos são muito diferentes. Mas como é que o Freud insere a ideia de pulsão? Quando ele insere também a questão de desejo, de conscientização de conteúdos. Quando ele cria a primeira tópica, aquela primeira tópica que nós já falamos, que é composta por inconsciente, censura, pré-consciente, e consciente. Então ele diz que para os conteúdos passarem do inconsciente pela censura e chegarem até o consciente, o que eles precisam? De impulso de libido. Pulsão. Pulsão de desejo. Então ele vai determinar aí uma série de pulsões que vão nos acompanhar no decorrer do nosso desenvolvimento psíquico. E ele diz que a primeira e grande pulsão que deve ser dominada e é dominada já a partir da castração é a pulsão de autoagressividade, aliás, de auto ou heteroagressividade, de agressividade. E que só com o domínio dessa pulsão, quando se instaura o superego, é que o indivíduo entra numa civilização individual, Como é engraçado, civilização individual. Por quê? Porque a civilização ela acontece dentro e fora. A gente pode entrar em situações de barbárie interna, assim como a civilização, a sociedade também tem suas condições de barbárie. E tudo isso está ligado a essa pulsão de agressividade. Mas isso é interessante porque a gente vive hoje um momento de muita... eu acho que muita pulsão de agressividade, dessa pulsão aí bem primitiva,
porque isso não só aqui no Brasil, né, mas no mundo todo, até por causa desse discurso de autoritarismo que vem tomando conta, né, dessa ascensão de extrema-direita que vem preocupando muito pensadores no mundo inteiro, né, e que fala muito dessa questão dessa pulsão de agressividade, que é aquela não aceitação do que vem de fora, né, o que vem de fora e que não é como eu sou, eu agrido, né, eu tento exterminar. É uma ideia muito próxima à ideia que determina, né, o discurso do nazismo, por exemplo, ou do fascismo. Uma dica legal para quem quer entender mais o que está acontecendo no mundo é a leitura do texto Psicologia de Massas, do Freud, e Análise do Ego. Que inclusive lá no nosso grupo de estudos do Catarse a gente está destrinchando o texto de uma forma bem interessante. E a gente vai ver o quanto, né, as pulsões, elas ali são determinadas no grupo, né, a partir do líder, né, e o que, na verdade, liga, né, o grupo ao líder é a libido, né, então por isso que é tão importante entender o discurso de um líder que move um determinado grupo para poder entender, né, também a atitude desse grupo. Então, quando a gente fala que a sociedade ela está vivendo um discurso, um momento violento, a gente sabe que há uma libido nesse grupo que segue esse líder, né, que também vai coincidir com o discurso de agressividade desse líder. Se é que vocês me entendem. Depois vai um monte de gente me xingar lá nos comentários. Gente, eu não tô dizendo nada em relação a ninguém, tá? Aqui eu sou apolítica, só aqui. Aliás, porque todos nós somos seres políticos. E fazemos política com o nosso próprio corpo a partir das nossas próprias pulsões. Pois é, mas vamos lá, vamos continuar. Em 1920, creio eu, Freud dá uma grande virada e fala sobre a segunda tópica, que a gente vai falar já no nosso último encontro a respeito do Freud, que é a última tópica, onde ele vai dividir novamente o aparelho psíquico, né, essa metáfora do eu externo e subjetivo, para poder falar sobre a questão do id, do ego e do superego, como se faz a constituição desses três. Mas, voltando à questão das pulsões, né, as pulsões são justamente aquelas que determinam o movimento de informações, de conteúdos, né, de traços minêmicos que vão e voltam entre as instâncias. Então, um texto muito importante de 1920, além do princípio do prazer, né, quando Freud vai falar justamente dessa questão, que não é só o princípio do prazer que determina o funcionamento do inconsciente, mas também a teoria pulsional, né, ou seja, todo aquele estímulo externo ou interno, no sentido de rememorar traumas, né, que vai nos levar a uma determinada atuação na sociedade, né? Então, isso aí quer dizer que as nossas pulsões, elas são determinadas também por aquilo que nos movimenta no mundo, né? E como nós nos movimentamos no mundo. É muito interessante. É uma teoria que, na verdade, muitas pessoas dizem que seria uma grande brecha na obra do Freud, porque quase ele não consegue terminar, porque ele já começa a adoecer nesse período de câncer, né, de câncer de maxilar, que o leva a fazer 27 cirurgias, inclusive uma prótese, né, da qual ele reclamava muito, de dores terríveis, né, e que culmina justamente com a morte dele, que foi uma morte, uma eutanásia, a partir da aplicação de uma dose muito alta de uma determinada substância, que agora eu não me recordo qual é, né, de um amigo dele, já num momento muito ruim, onde ele já não estava mais suportando as dores e as condições dele eram muito precárias de subsistência, né, eram de subsistência mesmo. E em 1920 o Freud vai pegar todas essas pulsões e vai agrupar, voltando, né, eu e as minhas divagações, ou as minhas dispersões, né, como escreveram já, mas que fazem todo o sentido porque a gente vive num mundo de associação livre, né? Então a gente vai de um assunto, pula para o outro, e na verdade a gente está sempre querendo chegar no mesmo ponto. Então a psicanálise também é isso, é o dispersar para agregar, né? Pois é, então em 1920, nesse texto, além do princípio do prazer, que também é uma grande dica aí pra galera ler, aliás, imprescindível, né? Não é uma grande dica, é imprescindível para psicanálise ler,
O Freud vai dividir em dois outros grandes grupos, né, pulsões de vida, eros, e pulsões de morte, pulsões de thanatos. Como sempre, Freud sempre vai lá se remeter à questão da mitologia grega. Eros era o deus do amor, filho de Afrodite, e que representava justamente o Cupido, né, e ele flechava os seus objetos, né? Ele flechava no sentido de que aquelas pessoas se apaixonassem. E ele vai dizer que tudo que é movimentado no sentido de vida, né, de existência, de sobrevivência, tem pulsão de vida, né? E o Thanatos é justamente o deus da morte. Thanatos, né? Ou Thanatos, não sei. Que vai coincidir justamente com tudo aquilo que é negativo. E ele vai chegar à seguinte conclusão, né, que alguns biógrafos do Freud, né, dizem que é muito influenciado pela visão dele de guerra, e é verdade, né? Vamos pensar um homem que passa por uma guerra mundial inteira, depois começa a ser perseguido, né, no princípio do nazismo, vê seus livros todos queimados lá pela Alemanha nazista. Aliás, Freud foi um dos primeiros autores a serem queimados, ele não foi queimado, os livros dele foram queimados, na verdade, na Alemanha nazista, né? Não sei se vocês sabiam disso, mas ele era considerado um degenerado, né? Até por falar de sexualidade infantil, por falar do movimento das mulheres, né? Por falar dessa questão de que tudo tinha uma pulsão de sexualidade diferente de sexo, certo? Que muita gente confunde. Então, quando a gente vai estudar Freud, as pessoas pensam assim, a gente fala muito de sexo, a gente fala de sexualidade. Porque o nosso impulso básico de vida é a sexualidade, a forma como nós nos apresentamos ao mundo, né? E eu me apresento de uma maneira ou de uma sexualidade feminina ou masculina. Isso não quer dizer que a minha orientação de gênero seja masculina ou feminina. Mas a minha apresentação para o mundo né, a questão da minha sexualidade, que vai influenciar também a questão de gênero. Enfim, tudo tá intrínseco, né? Se a gente for pensar que a Angela Davis, né, que foi uma socióloga negra que estudou com Jean-Paul Sartre na França e depois estudou com Marcuse, uma socialista e também uma estudiosa da psicanálise, ela vai dizer uma coisa muito interessante, né? Ela vai dizer que classe, gênero e raça, né, são coisas que se entrelaçam. E como é interessante a gente pensar assim, né? Porque se a gente for olhar a sociedade hoje, o quanto isso é verdade, né? Até se a gente pensar no que nós falamos do Lacan, o homem hoje é fruto de uma doença social, né? A nossa doença social hoje, basicamente, aqui no Brasil, se a gente perceber, há um movimento muito forte, principalmente agora, onde nós temos um governo aí que tem um discurso fortemente marcado pela não aceitação do outro, né, onde essas pessoas que têm essas três coisas entrelaçadas, né, classe, gênero, né, e raça, ou seja, classe no sentido de que são os mais pobres, raça no sentido dos negros, né, e gênero em função da homossexualidade ou da bissexualidade, ou seja, tudo aquilo que foge do padrão heteronormativo, né, são aqueles que são os mais perseguidos. Então isso adoece, sim. Né? Isso gera justamente uma questão de pulsão de morte interna. Né? E uma pulsão de morte que vem da sociedade pressionando justamente essas minorias. Então quando a gente tenta trazer para a nossa realidade atual a questão de pulsão, ela é tão forte, tão verdadeira, que a gente vê toda uma sociedade hoje, né, tentando brigar, por um lado, a favor dessa minoria e uma outra tentando dizimar. E também tem a questão dos indígenas, né? Aí que também é uma minoria no Brasil, até porque faz parte de uma outra raça, né, que é a raça dos vermelhos. Né, também existe essa ideia. Então hoje a gente tem uma questão de suicídio entre os indígenas, né, que é pura pulsão de morte, que é algo assustador na história do Brasil, a gente nunca tinha tido antes. Além de uma outra pulsão de morte que vem da sociedade contra as mulheres. 76% de aumento de feminicídio só até abril desse ano. Né?
Então nós começamos a pensar, por que essa sociedade agora, 2019, começa a se revoltar e se rebelar e jogar toda uma pulsão negativa de morte em relação a essas minorias? Então a gente volta lá para o grupo e pensa, quem é a liderança hoje no Brasil? É um discurso de autoritarismo e de negação do outro, né? Que joga para os seus seguidores a legitimação, né, de atitudes e comportamentos nesse sentido. Então é muito legal na psicanálise a gente pensar a respeito disso, tá? Porque nós psicanalistas de alguma maneira não podemos ser neutros, psicanalistas e psicólogos, né? Nós temos que pensar muito a respeito de como as pulsões elas trabalham. Freud não era neutro, né? Ele faz uma crítica ao liberalismo no sentido dessa pulsão. Por quê? Porque o liberalismo econômico gera aquela questão da escravidão, né? Ou seja, as pessoas elas têm uma certa liberdade, mas a liberdade para trabalhar 14, 16 horas lá no começo do século XX. Né? Então ele faz uma crítica muito severa a essa questão do liberalismo no texto dele, principalmente no Psicologia de Massas, justamente por isso, né? Que é a ideia do quanto as pessoas morrem pelo trabalho, né? O quanto o capitalismo, ele não fala exatamente do capitalismo, mas ele fala do liberalismo, né? O quanto as pessoas vão lá e são escravas do sistema, né? E o quanto isso adoece também é um fator de adoecimento. Por quê? Porque o trabalho em excesso, né, não permite que o indivíduo faça outras coisas a não ser viver pelo trabalho, e aí aquilo fica concentrado principalmente numa pulsão de morte. Mas vamos entender pulsão de morte e pulsão de vida, né? Pensando que, né, o Freud radicaliza esse pensamento dizendo que todos nós caminhamos da vida para a morte e que a morte em si é a falta de pulsão de vida, ou seja, é como se nós desejássemos mesmo, né, que a pulsão de morte ela chegasse para esvaziar a nossa pulsão de vida e que a morte fosse quase uma espécie de decisão particular inconsciente. Não quero mais continuar, né? E aí que entra na questão dos biógrafos que falam que ele talvez estivesse influenciado pela própria doença dele ou pelas questões da sociedade. Pode ser, mas eu concordo com ele, né? O que a gente vê hoje, principalmente na questão de patologias psicossomáticas, né? Hoje a gente tem uma epidemia de câncer, né? Eu falo epidemia, não, acho que já é uma coisa endêmica, né? O que a gente vê de pessoas doentes de câncer, e a gente sabe que 98% desses casos, eles têm uma origem emocional, no luto, na melancolia, na pulsão de morte, né? Pessoas que não conseguem fazer uma reversão dessa pulsão de morte de luto, né? E transformam a perda, né, em algo muito ruim inconscientemente, né, que vai se voltar contra o próprio corpo, né? São as nossas próprias punições. Então o câncer, não que a gente vá falar para alguém que tem câncer, ah, você fez o seu câncer, não é nada disso, né? É uma condição inconsciente, né? Na última entrevista que o Freud deu, aliás, na última e numa das raras entrevistas que ele dá, né, ele fala justamente disso, né? O repórter pergunta para ele se ele acredita que a morte, ela na verdade seria também uma forma de suicídio. Ele diz que, depois quem quiser procurar, tem no YouTube, tem em vários lugares essa entrevista, e é fantástica, né? E é até muito legal ouvir a voz do próprio Freud falando. E ele diz, ele já estava nos últimos dias dele, ele recebe o repórter na casa dele em Londres, e ele diz assim que ele achava que era um esvaziamento de pulsão de vida. E que em última instância poderia se pensar inclusive mesmo nessa questão de suicídio espontâneo, né? Como se o indivíduo não quisesse mais continuar, né? Por todas as condições que se apresentam na velhice, né? A decadência física, moral, intelectual, né? O que preocupava muito o Freud, então. Eu tentei fazer uma junção de pulsão de vida e de morte, porque depois o Lacan vai ter uma outra visão disso, que a gente vai falar, né, sobre o que movimenta o nosso inconsciente, que é a questão do desejo. Então, se a gente pensar também nessa questão de desejo, a gente sabe que o desejo sempre vai estar relacionado ali meio que apertado entre as duas pulsões, entre duas forças, né, pulsão de vida e pulsão de morte. Muitas vezes a gente não sabe diferenciar o que está impulsionando o nosso desejo. Por isso que a análise ela tem que ser muito baseada nessa descoberta, né? O que é esse desejo, de onde ele vem e qual é a pulsão original. Porque a pulsão original,
de um bebê, por exemplo, pode ser uma pulsão de morte. A gente não sabe quais são as circunstâncias da gravidez, né, as circunstâncias em que ele foi recebido pela mãe, pela família, né, e como essa criança, depois ela vai, né, trabalhar isso e repetir isso numa eterna condição de punição, né. Inclusive a gente pode até pensar que, né, esse intervalo que existe aí, né, entre nascimento, crescimento, né, onde a fresta do narcisismo primário e secundário, né, talvez haja justamente a inserção do borderline. É um pensamento, né, que é justamente aquele que fica entre pulsão de vida e pulsão de morte, né, e que de alguma maneira vai lá e é pressionado, pula para a pulsão de morte, que é o delírio, que é a fuga da vida, né? Bom, gente, acho que eu falei demais. É isso, e a gente se vê logo logo no nosso próximo vídeo, né? Até lá.